Quando meu supervisor me demitiu, ele descobriu da pior maneira porque meu salário era maior que o dele. Trabalhei na Tech Logic Solutions por 12 anos. Entrei quando a empresa ocupava uma sala de 20 metros quadrados, cheirando a café queimado e eletrônicos superaquecidos. Eu era o estagiário que dormia debaixo da mesa para garantir que os servidores não derretessem. Hoje somos gigantes. Gerenciamos o fluxo logístico de 3 das maiores redes de supermercados do país. Se o nosso sistema tosse, o preço do arroz sobe no mercado da esquina. Eu conhecia cada linha de código, cada servidor legado e cada gambiarra que mantinha aquela gigante de pé. O antigo diretor, doutor Arnaldo, um homem da velha guarda que valorizava a lealdade acima de tudo, sabia disso. Ele me pagava um salário de nível executivo, mesmo que meu cargo oficial fosse apenas analista sênior. Marcos, ele dizia sempre que assinávamos um bônus, você não é apenas um funcionário. Você é o seguro de vida desta empresa. Se você sair, as luzes apagam. E eu não quero ficar no escuro. Mas o doutor Arnaldo se aposentou. E em seu lugar, a Holding enviou Ricardo. Ricardo era o que chamamos na TI de gerente de vitrine. Ele tinha 30 e poucos anos, um MBA feito na Suíça, ternos que custavam mais do que meu primeiro carro e uma arrogância que não cabia no elevador da diretoria. Ele não entendia de bancos de dados, ele entendia de gráficos de pizza e redução de custos. No primeiro dia, ele não cumprimentou ninguém. Ele apenas pediu as planilhas de gastos. E foi aí que meu nome saltou aos olhos dele, sublinhado em vermelho. A primeira reunião aconteceu na segunda semana. Ricardo me chamou em sua sala, que agora tinha um difusor de aromas cítricos e nenhuma pilha de manuais técnicos. Marcos, sente-se. Estive analisando a folha de pagamento e, sinceramente, achei que havia um erro de digitação. Mas o RH confirmou. Ele girou o monitor para mim. Você ganha 15% a mais do que eu, seu supervisor direto. E você não tem um cargo de gerência. Você sequer usa terno. Ricardo, meu salário é reflexo da responsabilidade. Eu cuido da arquitetura legada. Ninguém mais aqui sabe como integrar o sistema de 1998 com a estrutura em nuvem atual. É um trabalho artesanal. Artesanal. Ele soltou uma risada anasalada, cheia de deboche. Marcos, estamos em 2026. Não existe trabalho artesanal em ti. Existe processo. E processos são substituíveis. Essa sua aura de homem indispensável é uma afronta à eficiência administrativa que eu pretendo implementar. Vou abrir uma auditoria técnica e financeira sobre o seu setor. Nos meses seguintes, Ricardo transformou minha vida em um laboratório de tortura psicológica corporativa. Ele me exigia relatórios de log de atividade a cada 2 horas. Ele me tirou da minha sala técnica, onde eu tinha meus monitores e ferramentas, e me colocou em uma mesa de coworking no meio do corredor, ao lado da cafeteira. Ele queria que eu me sentisse pequeno. Ele queria me quebrar para que eu pedisse demissão, poupando a empresa da multa rescisória astronômica que eu tinha por causa do tempo de casa. Mas eu apenas fiz o meu trabalho. Silencioso. Preciso. Fiz exatamente o que estava no meu contrato. Nem um ponto e vírgula a mais. Naquela tarde de terça-feira, o ar-condicionado da empresa parecia mais frio que o normal. Ricardo me chamou à sua sala. Ele não estava sozinho. Ao lado dele, um homem magro de óculos retangulares, representando a Global Cloud, uma consultoria externa de outsourcing. Marcos, chegamos ao fim da linha. Ricardo parecia estar vivendo o melhor dia da sua vida. A Global Cloud analisou o seu fluxo de trabalho e eles garantem que podem manter o sistema funcionando por apenas 1/3 do seu salário. Além disso, estou te desligando por justa causa. Insubordinação grave. Você se recusou a entregar as chaves de criptografia para a equipe deles na semana passada. Eu olhei para o consultor, que parecia desconfortável, e depois para Ricardo. Eu não estava com raiva. Eu estava fascinado pela burrice dele. Ricardo, eu não me neguei. Eu disse que você precisaria da chave física de autenticação que o doutor Arnaldo deixou no cofre da presidência. É um protocolo de segurança. Protocolos que você criou para se proteger. Ele gritou, batendo na mesa. Acabou o seu reinado, Marcos. Segurança, acompanhe o senhor Marcos até a saída. Você tem 10 minutos para pegar seus pertences pessoais.
Enquanto eu pegava minha mochila, Ricardo se posicionou no centro do escritório, falando alto para que todos os meus colegas, muitos dos quais eu treinei, ouvissem. Finalmente limpamos o lixo. A TestLogix agora é uma empresa moderna, sem parasitas que ganham como reis sem produzir nada. O que Ricardo, no seu delírio de grandeza, não se deu ao trabalho de ler foi o meu contrato original de 2014. Meu salário não era alto apenas pela arquitetura legada. Ele incluía o licenciamento de um software proprietário chamado LogixGAT. Eu o desenvolvi sozinho nas minhas madrugadas de estagiário. A empresa não tinha dinheiro para comprar uma licença da Oracle ou da IBM na época, então o doutor Arnaldo fez um trato. Eu usaria o meu código e ele me pagaria uma licença mensal embutida no meu salário. O contrato dizia claramente: a licença de uso do LogixGAT é vinculada ao vínculo empregatício do autor. Em caso de rescisão sem aviso prévio ou por justa causa infundada, a licença é revogada de forma imediata e permanente por quebra de cláusula de confiança. Saí do prédio às 14h00. Na calçada, olhei para o relógio. O sistema fazia a verificação de licença a cada 15 minutos. Eram 14h14. Atravessei a rua e entrei em uma cafeteria chamada No Grão. Sentei-me na mesa ao lado da janela, com uma visão perfeita da entrada da TestLogix. Pedi um café expresso duplo e um pedaço de bolo. Abri meu laptop pessoal. Eu não ia hackear nada, eu não precisava. Eu apenas abri o terminal de monitoramento da minha própria licença. Às 14h16, o primeiro alerta surgiu na minha tela em letras amarelas. Licença expired, LogixGAT Core. O LogixGAT era o coração da empresa. Ele era o tradutor. Os supermercados enviavam pedidos em linguagens modernas, XML, SHON, mas os armazéns e os caminhões ainda usavam sistemas antigos de COBOL e planilhas de DOS. O meu software fazia a ponte em tempo real. Sem ele, a TestLogix era como um gigante que falava japonês tentando dar ordens a um exército que só entendia alemão. Às 14h30, o meu telefone começou a vibrar. Ricardo, supervisor. Ignorais. Tomei um gole de café. Às 14h35, 3 chamadas perdidas. Às 14h40, ele tentou pelo WhatsApp. Marcos, o sistema de despacho deu erro. Qual é a senha de emergência? Eu visualizei. Deixei o cheque azul e não respondi. Às 15h00, o caos era visível até da cafeteria. Vi 2 motoboys de entrega urgente parados na porta, nervosos. Vi funcionários saindo para fumar com rostos pálidos. O telefone tocou de novo. Desta vez era o SR Bastos, o CEO da holding. E Marcos, eu Bastos, onde você está? Boa tarde, SR Bastos. Estou tomando café. Fui demitido por justa causa hoje, lembra? Por ser um parasita. Esqueça o Ricardo. O homem é um idiota, eu já percebi isso. O sistema caiu, Marcos. Os caminhões da rede Preço Bom estão parados nos centros de distribuição. Eles estão ameaçando uma multa de R$500 mil por hora de atraso. Sinto muito ao ouvir isso, senhor. Mas como não sou mais funcionário, não tenho autorização legal para tocar naquele servidor. Aliás, o software se desativou sozinho. É um mecanismo de proteção de propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Do que você está falando? Aquele código é da empresa. Não SR Bastos. Verifique o arquivo morto do Dr. Arnaldo. O contrato de 2014, anexo B. O software é meu. A TestLogix era apenas uma inquilina. E o Ricardo acabou de nos despejar. Ouvi o som de algo quebrando do outro lado da linha. Provavelmente um telefone sendo arremessado. O que você quer para voltar agora e ligar essa maldita máquina? Eu não vou voltar como funcionário SR Bastos. Eu nunca mais coloco um crachá dessa empresa. Se vocês quiserem meu serviço, agora sou um consultor externo. Meu valor é de R$100 mil pela taxa de religamento e um contrato de consultoria de R$20 mil por semana, com pagamento adiantado. Isso é loucura. É extorsão. Não, senhor. Isso é o preço de mercado para quem sabe resolver o que ninguém mais sabe. O Ricardo disse que a Global Cloud faria por 1/3. Por que não liga para eles? Desliguei. Eu sabia que a Global Cloud levaria meses para entender aquele código legado, e eles não tinham as chaves de descriptografia que estavam em um servidor físico na minha casa. A TestLogix tentou resistir por 48 horas. Foi um desastre.
3 redes de supermercados rescindiram o contrato. O prejuízo estimado passou dos 10 milhões de reais. No terceiro dia, recebi uma intimação para uma audiência de conciliação de urgência. Eles queriam me obrigar judicialmente a entregar o código. A sala do tribunal estava pesada. De um lado, 4 advogados de terno cinza da Techlogix, Ricardo, com olheiras profundas e o terno amassado, e o SR, Bastos. Do outro, apenas eu e meu advogado, o doutor Vinícius, um especialista em direitos autorais. A juíza doutora Helena olhou os autos com tédio. A requerente, Techlogix Solutions, alega que o réu Marcos Silva está retendo propriedade da empresa e praticando sabotagem industrial após sua demissão. O que a defesa tem a dizer? Doutor Vinícius se levantou calmo. Meritíssima, não a sabotagem. Ao fim de uma licença. Apresentamos aqui o contrato original de 2014, assinado pelo fundador da empresa, Dr. Arnaldo. O documento é claro, o software Logix GAT é de propriedade exclusiva de Marcos Silva. A empresa pagava pelo uso através de uma rubrica específica no salário. Ao demitirem o meu cliente por justa causa infundada, eles cessaram o pagamento da licença. O advogado da Techlogix interrompeu. Isso é um absurdo jurídico. Ele desenvolveu o código enquanto era funcionário, usando equipamentos da empresa. O código pertence à empresa. Na verdade, não, eu pedi a palavra olhando diretamente para Ricardo. Eu desenvolvi o Logix GAT antes mesmo de ser contratado como analista, enquanto ainda era estagiário e usava meu próprio notebook em casa, porque a Techlogix nem notebook tinha para me dar. O doutor Arnaldo reconheceu isso em cartório. Ricardo, você leu o dossiê que deixei na sua mesa no seu primeiro dia. Ricardo gaguejou. Eu achei que era apenas papelada técnica irrelevante. Eu foquei nos custos. Pois é, eu disse sorrindo. Seu foco em custos custou 10 milhões de reais à empresa em 2 dias. A juíza analisou o documento por longos minutos. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o relógio de parede. O contrato é válido, sentenciou a doutora Helena. E não vejo sabotagem. Vejo uma rescisão contratual mal gerida pela empresa. A Techlogix não pode obrigar o SR. Marcos a entregar sua propriedade intelectual sem o devido pagamento ou um novo acordo comercial. O SR Bastos se levantou, o rosto vermelho de fúria, mas a fúria não era contra mim. Ele se virou para Ricardo. Ricardo, saia da sala. Agora, mas SR Bastos, eu só estava tentando. Fora. O grito ecoou pelo tribunal. Ricardo saiu de cabeça baixa. O pequeno ditador agora era apenas um homem desempregado que seria processado pela própria holding por negligência grave. Bastos respirou fundo e se sentou à mesa de conciliação. Marcos, o que você quer? Sem jogos agora. A empresa está sangrando. Eu quero 3 coisas, SR Bastos. Primeira, a conversão da minha demissão de justa causa para dispensa sem justa causa, com o pagamento imediato de todas as minhas verbas rescisórias e multas corrigidas. Segunda, um pedido de desculpas público da diretoria para a equipe de TI, admitindo que o erro foi da gestão e não técnico. E a terceira? Bastos perguntou, já pegando a caneta. O novo contrato de licenciamento. Mas o preço subiu. Agora, como eu tive que gastar com advogados e perdi minha paz de espírito, o valor da licença mensal dobrou. E o contrato é de 3 anos irrevogável. Se me demitirem de novo, ou se tentarem contratar outra consultoria para copiar meu código, a multa é de 5 milhões de reais. Bastos olhou para os seus advogados. Eles apenas balançaram a cabeça negativamente. Não havia saída. Eles tinham construído um arranha-céu sobre um terreno que pertencia a mim. E fechado, disse Bastos, derrotado. Assinamos os papéis ali mesmo. Recebi o comprovante de transferência das minhas verbas rescisórias antes mesmo de sair do fórum. Era mais dinheiro do que eu veria em 5 anos de trabalho normal. Voltei à empresa na manhã seguinte, não como funcionário, mas como consultor estratégico independente. Entrei no escritório e o silêncio caiu sobre o andar. Todos olhavam para mim. Ricardo não estava lá, sua sala estava sendo esvaziada por uma equipe de limpeza. Dizem que ele foi banido do setor de tecnologia da cidade. Ninguém quer contratar o homem que quase faliu uma gigante por causa de um ego inflado. Fui até a minha antiga mesa de coworking, onde o estagiário que Ricardo contratou estava tentando em vão entender o log de erros.
Licença, garoto, eu disse gentilmente. Deixa eu te mostrar como se faz. Abri o terminal, digitei o comando de revalidação da chave de segurança e apertei Enter. Em 5 segundos, os monitores de status que estavam vermelhos há dias começaram a piscar em verde, um por um. Foi como ver a vida voltando a um corpo que estava clinicamente morto. O SR Bastos me chamou em sua sala antes de eu ir embora. Marcos, você foi brilhante. Cruel, mas brilhante. Você aceitaria o cargo de diretor de tecnologia. O lugar do Ricardo é seu se quiser, com o salário que você pedir. Eu olhei para o terno dele, para a sala luxuosa e para a pilha de problemas que vinham com aquele cargo. Não, obrigado, SR Bastos. Como eu disse, agora sou consultor. Eu trabalho de casa, de bermuda, cuidando do meu software. Mas vou te dar uma dica de consultoria grátis. Na próxima vez que contratar um supervisor, escolha alguém que saiba a diferença entre um custo e um alicerce. Se você tratar os seus técnicos como peças descartáveis, um dia eles simplesmente param de se encaixar. Saí da TestLogix com a minha mochila nas costas, a mesma que usei por 12 anos. Mas desta vez, o peso que eu carregava não era o das responsabilidades da empresa, mas o da liberdade. Aprendi que no mundo corporativo, muitos acham que mandam porque tem uma caneta na mão. Mas o poder real está com quem sabe como a caneta funciona, como a tinta é feita e como consertá-la quando ela para de escrever. Ricardo aprendeu da pior maneira. E eu herdei o reino que eu mesmo construí. Se você já teve um chefe que tentou te diminuir sem saber o que você realmente faz, lembre-se, conhecimento é a única coisa que ninguém pode te demitir. Deixe seu comentário e até a próxima história.